Bem, pessoal, estamos voltando aqui, né, para a segunda parte do vídeo, onde eu vou aqui apresentar para vocês de novo o último slide lá, mostrando as relações geométricas de um triângulo retângulo. Nós paramos aqui. E aqui está bem sintetizado, né, A vezes H, que é igual a B vezes C, né, que a gente viu a demonstração todinha. H ao quadrado, que é igual a M vezes N. E também essas duas que acabam sendo uma só, e aqui por isso elas estão juntinhas. Por quê? Aqui, se é o cateto B ou C, mas é um cateto que está elevado ao quadrado. Se é a projeção N ou M, mas é uma projeção que está multiplicando pela hipotenusa. Então, essas duas formas, elas identificam a mesma coisa, tá? Pode ser aplicada para o cateto B com a sua projeção N ou para o cateto C com a sua projeção M. Os dois em relação à hipotenusa. E aqui também uma relação métrica muito importante e a mais usada também, que é o teorema de Pitágoras, né? O A ao quadrado, que é igual a B ao quadrado, mais C ao quadrado. Que a gente aprende lá no final, né? Assim, nas últimas séries do ensino fundamental e leva para o resto da vida, tá? Muitas coisas a gente usa esse teorema de Pitágoras. E aqui eu também trago uma tela, né? Que eu organizei em relação a esse teorema de Pitágoras, né? Aqui eu achei muito interessante essas imagens, porque mesmo sem saber, né, lá na antiguidade, nas construções, né, das pirâmides, o homem já usava essa noção de triângulo retângulo, né, para poder construir as paredes, né, de forma que ficasse um ângulo de 90 graus entre elas, tá certo? E aí, como é que eles usavam? Eles usavam um dos triângulos retângulos mais tradicionais e mais usados ao longo de toda a história da matemática, que é o triângulo retângulo de lados 3, 4, 5. Então, conta a história que eles usavam nós, né? E faziam aqui, ó, 3 espaços bem certinhos, 3, aqui 4, aqui 5. E quando eles fechavam aqui, eles tinham certeza que aqui tinha um ângulo reto. E a construção ficava realmente perfeita, certo? Aqui, ó, o triângulo de lados 3, 4 e 5, que é o mais usado nas demonstrações do Teorema de Pitágoras, porque ele mostra que aqui eu tenho o lado 3, então esse quadrado construído aqui sobre esse cateto vai ser 3 vezes 3, ou seja, se eu for contar os quadradinhos, eu tenho 9 quadradinhos aqui. Aqui, esse lado 4, eu construo um quadrado sobre esse cateto do lado 4, e aí eu tenho 4 vezes 4, 16. Então, aqui eu tenho 16 quadradinhos amarelos. E aqui eu tenho a hipotenusa do lado 5, de medida 5, e aí eu vou ter 5 vezes 5, 25. Então, aqui eu tenho 25 quadrados, né? E quando eu somo 9 com 16, realmente dá 25. E eu gostei dessa demonstração aqui, tá? Ele pegou aqui essas tirinhas, né, de verde, e montou aqui esse quadrado. E pegou as tirinhas aqui do amarelo, tá? E aí ele saiu colocando, eu não sei se dá pra ver onde eu tô pegando aqui com o mouse, mas seria, ó, essa tirinha só tem 4, tá? Então imagina aqui que ele colocou esses 4 aqui, ó, a partir desse, 1, 2, 3, 4, tá? Aí aqui, a partir desse, 1, 2, 3, 4. Aí, a partir desse, 1, 2, 3, 4. A partir desse, 1, 2, 3, 4. Então, ele fechou aqui, ó, um quadrado que tem a mesma área desse quadrado maior, certo? Aqui, né, a figura, acho que mais tradicional que a gente sempre teve do Teorema de Pitágoras, que o A mostrando, né, A ao quadrado, que é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, né, que é essa formulazinha, essa relação métrica que a gente tem. E essa fórmula não diz nada mais, nada menos que a área construída sobre a hipotenusa é igual à soma das áreas construídas sobre os catetos. Lembram que a área do quadrado é base vezes altura, que no caso são iguais. L vezes L, L ao quadrado. Portanto, se eu tenho aqui um quadrado do lado A, vai ficar A vezes A ao quadrado. B vezes B, B ao quadrado. E C vezes C, C ao quadrado, ok? Então, agora eu vou fechar um pouquinho essa tela, a gente vai lá para o Paint para fazer uns exemplos lá com o Teorema de Pitágoras. Bem, começamos aqui com esse triângulo de lados 1 em 1, ele parece... Pelo desenho não seria 1 em 1, tá, gente? Mas, digamos que é 1 em 1 aqui pela informação, então vamos pela informação. Eu nem observei isso quando eu peguei essa figura, tá?
mas já foi. E aqui eu preciso achar a medida dessa hipotenusa. Lembrando, gente, que aqui, esse lado que é oposto ao ângulo reto, tá? Que esse ângulo reto, essa medida que tá aqui, ó, tá? Não dá nem pra ver direito. Deixa eu fazer mais, deixar mais denso. E aqui um pontinho, tá? Então, aqui o ângulo reto. E esse lado que tá oposto ao ângulo reto é a hipotenusa, certo? Então, eu tenho aqui, a hipotenusa é o x, tá? Hipotenusa é o x. Aqui eu tenho um cateto e aqui eu tenho outro cateto, tá? Vou escrever não, senão vai ficar aqui apertadinho. Deixa eu escrever cateto, pode ser. E aqui cateto também. Bem, não tem indicação de quem é B e quem é C, embora que aqui houvesse C, eu posso considerar que esse é o C, mas aqui é o B, ó. Então, aqui não é a hipotenusa, não vou por aí, não. Vamos aqui, ó. Eu sei que a fórmula para trabalhar aqui vai ser A ao quadrado. Eu vou parar um pouquinho o vídeo, eu vou escrever isso aqui, tá? Só para não ficar grande o vídeo, já. Bem, rapidinho, voltei. Só dei uma adiantadazinha, porque eu vou fazer isso para tentar fazer com que o vídeo não fique muito grande. Então, veja. A hipotenusa ao quadrado, a hipotenusa quem? É o x, tá? B e C são a mesma medida, 1 e 1, ok? E aí, resolvendo, eu vou ter x ao quadrado, que é igual 1 ao quadrado é 1 vezes 1, ou seja, ele vezes ele mesmo, que é 1. E, da mesma forma, 1 ao quadrado é 1. Somando aí, nós vamos ter x ao quadrado igual a 2. E lembrando que x vai ser igual a raiz de 2. Deixa eu pegar agora o lapisinho para fazer o símbolo da raiz e mostrar a vocês por que isso acontece, tá? Então, aqui, ó, raiz quadrada de 2. Porque, gente, aqui eu tenho esse expoente 2 que passa para esse lado, que eu quero achar o valor do x, né? E aí, ó, eu sempre passo um elemento para outro lado com uma operação inversa. Então, se tipo, eu tenho um valor aqui que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Está dividindo, passa multiplicando. Se ele está somando, passa subtraindo. Se está subtraindo, passa multiplicando. Então, sempre eu faço a operação inversa. E a operação inversa da potenciação é o quê? É a radiciação. Por quê? Por exemplo, quando eu tenho raiz quadrada de 4, eu sei que a raiz quadrada de 4 é 2. Por que eu sei que é 2? Porque, né? E aí eu pois, deixa eu ver se eu consigo escrever isso, pois 2 ao quadrado é igual a 4. Ou seja, eu sempre procuro um número que elevado, que vezes ele mesmo vai dar aquele número. Se eu tivesse raiz de 9, seria 3, porque 3 vezes 3 é 9. Se eu tivesse a raiz de 100, seria 10, porque 10 vezes 10 é 100. E assim por diante. Então, aqui, a resposta é essa. X é igual a raiz quadrada de 2. Eu poderia ver um valor para isso aqui? Poderia sim, com certeza. A gente pode, numa prova não pode usar calculadora, né? Mas a gente poderia usar a calculadora em outra situação. O que eu tenho é que, por exemplo, isso estaria entre raiz de 1, tá? E raiz de 4. Porque a raiz de 1 é 1 e a raiz de 4 é 2. E aí, esse valor está aqui entre eles, tá? É um número que está entre 1 e 2. E aí, a gente pode fazer por testagem, né? Raiz de 2 estaria mais próximo do 1 ou do 2? Está mais próximo um pouquinho do 1. E a gente poderia tentar por aproximações, certo? Já que não tem como fatorar o 2. Então, poderia pensar 1,3 vezes 1,3. Eu vou parar um pouquinho o vídeo para fazer essas continhas, tá? Bem, voltando aqui o vídeo, né? Então, vamos ver aqui. Eu fiz duas contas. Eu fiz com 1,3, deu 1,69. Aí, eu tentei 1,4, deu 1,96. Então, já vejo, se eu for tentar com 5, vai passar. Então, eu vou considerar que seja aproximadamente 1,4, tá? Então, aqui,
Eu também poderia colocar a resposta, posso deixar x igual a raiz de 2, ou posso colocar que x é igual ao valor aproximado de 1,4. Beleza? Vamos para outro exemplo. Aqui, vejam, eu tenho também um triângulo retângulo, tá certo? Que ele está aqui, ó, não tá definido, mas eu vou colocar aqui pra gente ver direitinho. E aqui eu tenho a hipotenusa, tenho esse 20, que é um dos catetos, e esse 35, que é outro cateto. Vou pegar aqui a formulazinha, vou escrever aqui de novo. Bem, já dei uma adiantada, então veja A ao quadrado, que é igual a B ao quadrado, mais C ao quadrado, que é o teorema de Pitágoras. Aqui a nossa hipotenusa é a própria letra A, então repete o A. E o B e C, gente, tanto faz aqui a ordem, porque é uma soma. E tanto para a multiplicação quanto para a soma, vale a propriedade comutativa, que é, na soma, a ordem das parcelas não altera a soma, na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, aqui agora a gente vai fazer A ao quadrado igual 20 ao quadrado é 20 vezes 20, que vai dar 400, tá? E 35 ao quadrado, bem, parei um pouquinho o vídeo, fiz aqui a continha, então 1225, vou acrescentar aqui, tá? 1225, que foi o valor de 35 ao quadrado, ou seja, 35 vezes 35. Somando aqui agora, A ao quadrado é igual a 400 mais 1225, que vai dar 1625. E aí, gente, esse expoente 2, como a gente já fez lá na outra, passa para o outro lado em forma de raiz quadrada. E aí eu vou escrever essa raiz quadrada. Bem, desenhar ali o símbolo da raiz, tá? E aí vamos pensar o seguinte. Eu poderia deixar o resultado assim? Lógico que poderia. É um resultado. Raiz de 1625. Se tiver possibilidade de usar a calculadora, pode extrair a raiz quadrada na calculadora? Pode sim. Mas nós temos técnicas de como também extrair a raiz quadrada. Eu vou parar um pouquinho de novo o vídeo e vou apagar essa continha de multiplicação e vou fazer primeiro a forma fatorada, tá? Depois eu apago e faço outra forma. Aí vocês veem como vocês acham melhor para trabalhar com a raiz. Pessoal, vamos ver aqui, ó. Eu fatorei 1625, tá? Como ele termina em 5, em números terminados 0, 5, a gente divide em 5. Então, dividir por 5 deu 325, dividir por 5 de novo deu 65, dividir por 5 de novo deu 13. Como 13 é um número primo, dividir por ele mesmo deu 1. Toda vez que parou em 1, acabou aí a divisão. Então, vamos ver, eu tenho 5 vezes ele mesmo 3 vezes e tenho vezes 13. E aí eu vou lembrar que, como a raiz é quadrada, eu vou juntar esse 2 aqui, tá? Esses dois vai ficar 5 ao quadrado. Então, vamos lá, eu já tinha feito isso aqui, vou refazer com as raizezinhas bonitinhas. E aí, veja o que acontece. Eu tenho 5 ao quadrado, porque eu juntei esses dois aqui, certo? Deixa eu fazer aqui. Eu tenho esses dois aqui. 5 ao quadrado, aí vezes o 5 vezes o 13. Então, separando aqui na raiz, já que tudo é produto, eu posso fazer isso. Então, sim, raiz de 5 ao quadrado e raiz de 5 vezes 13. A raiz de 5 ao quadrado é o 5, e a raiz de 5 vezes 13 vai dar a raiz de 65. Para descobrir ainda o valor, o que eu vou fazer agora? Eu vou pensar essa raiz 65 entre quais raízes ela está. E aí eu já vou refazer uma coisinha que eu tinha feito aqui. Não dá mais para fazer. Deixa eu voltar aqui e parar. Bem, eu tô com cuidado para o vídeo não ficar muito grande, tá, gente? Por isso que eu tô dando umas pausazinhas e já tá aparecendo uma mágicazinha. Pei! Apareceu lá a continha, tá? Então, vejam lá, se eu tenho 5 vezes a raiz 65, então, eu vou colocar esse resultado aqui, tá certo? Porque eu tô trabalhando dentro de uma fatoração, né? Então, deixa eu escrever isso aqui, tá certo? A igual a 5, que multiplica a raiz de 65. E aí, eu vou pegar o lápis para fazer o sinal aqui, o símbolozinho da raiz. Pronto. E aí, eu vou ter embaixo outra situação, né? Porque aqui, o que eu vi?
Vamos pensar naquela outra situação que eu tinha falado. Não, eu acho que eu tinha gravado e não deu certo, eu apaguei. Então, vamos começar do zero. Quando eu quero achar o valor de uma raiz que não é exata, eu posso pensar em duas raízes, uma menor e uma maior, que seja exata e que eu possa situar ela no meio delas. Por exemplo, quando eu penso em 65, pensando num número menor que tem uma raiz exata, eu lembro da raiz 64, que é 8. E maior do que ela, veja, aqui é 8, então aqui vou pensar no próximo número 9. 9 vezes 9, 81. Então, a raiz de 81. Então, a raiz de 65 está entre a raiz de 64 e a raiz de 81. Então, eu uso aqui o sinal de menor para mostrar que essa raiz de 64 é menor do que a raiz de 65, que é menor do que a raiz de 81. Então, se a raiz dessa é 8 e a raiz dessa é 9, quer dizer que a raiz de 65 é o número que está entre 8 e 9, tá? Só que tá bem pertinho aqui do 8, né, gente? Da 65. Então, eu pensei o que aqui já e já adiantei pra gente também. Eu pensei que a gente vai ter agora uma possibilidade para eu pensar seria 6,1, que é o mais próximo, tá? Então, posso tentar aqui agora fazer essa multiplicação, 6,1 vezes 6,1. Vou parar aqui um pouquinho para... Bem, aí está, né? Se eu fizer 6,1 vezes 6,1 vai dar 65,61. Então, vai ultrapassar o valor que eu tenho, que é a raiz 65. Então, não pode ultrapassar. Sendo assim, gente, a gente vai considerar, então, o valor aproximado da raiz 65 vai ser justamente o 6. Então, eu vou considerar que a raiz de 65 é igual a 6, tá? Por aproximação. Então, vou pegar aqui o lápis só para fazer o símbolozinho ali da raiz, tá? E vou colocar esse resultado ali pra gente, certo? Eita, 6 não, pera um pouquinho. Ai, droga. Perdi o vídeo agora. Então, gente, aí, ó, corrigindo, quando eu fui falar, percebi, escrevi rápido, e aí nessa mania de 65, eu acabei escrevendo 6,1, quando na verdade era 8,1. Então, a raiz aproximada de 65 vai ser 8. E, fechando aqui a nossa conta, então, eu vou ter aqui, se eu vou considerar que o valor da raiz de 65 é 8, então eu vou ter 5 vezes 8. Portanto, essa medida A vai ser igual a 40. Como a gente não tem unidade de medida ali centímetro, metro e tal, então vai ficar só que A é igual a 40, tá certo? Então, aqui a gente fechou a nossa continha nessa figura, tá? Vamos passar para outra tela. Aqui eu tenho uma situação mais trabalhosa, tá? Digamos que eu tenho 2 prédios e eu quero colocar um cabo de aço aí ligando os 2 prédios para fazer um esporte radical, né? Talvez uma pessoa que está querendo entrar para o livro do Guinness, ultrapassar aí numa bicicleta. Tem doidos que fazem isso, né? Quer dizer, tem pessoas que se arriscam, né? Mas eu acho que deve colocar ali uma grande proteção, uma rede, sei lá o que, né? Para uma questão de cair. Mas, bem, eu preciso saber quanto essa medida que eu tenho que colocar aqui com segurança para que dê certo, né? Essa situação. Então, uma coisa que eu vou observar aqui é o seguinte, que essa reta aqui, ó, ela está paralela a essa reta de baixo. Então, se aqui mede 40 metros, aqui também vai medir 40 metros, tá? Deixa eu pegar o lápis que fica melhor. Vou pegar a cor vermelha. Então, aqui eu tenho 40 metros. Aqui em cima eu vou chamar de A. Por quê? Porque aqui é um ângulo reto, né? Aqui, ó, esse lado aqui. Geralmente a gente considera que o prédio e o solo, né? Eles formam um ângulo de 90 graus. Porque toda a construção, ela mesmo que o terreno seja inclinado, mas a construção, eles têm toda uma situação para deixar os prédios, as casas alinhadas, né? De forma horizontal. Vertical, aliás. Bem vertical. Então, aqui eu teria um ângulo aí de 90 graus, tá certo? Então, aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Então, se aqui é 15 metros, né, a altura desse prédio menor, e 25 a altura do prédio maior, a diferença entre as duas alturas vai ser 10. Então, o que é que eu tenho, então, gente, mais de informação?
que essa medida aqui, tá? Vai ser 10 metros. Deixa eu escrever aqui 10 metros, certo? E aqui, eu vou aproveitar aqui mesmo, eu vou chamar de A, porque é o lado oposto ao ângulo reto, então vai ser a nossa hipotenusa. Resolvendo agora, vou dar uma pausazinha para arrumar aqui. Bem, coloquei apenas a fórmula, né, do teorema de Pitágoras, A ao quadrado, que é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. E aí, o A é uma medida que nós não temos, então continua A ao quadrado, igual ao B, que tanto faz ser o 10 ou o 40, eu vou colocar na ordem que eu acabei de falar. Então, 10 ao quadrado mais 40 ao quadrado, certo? E eu tenho que A ao quadrado vai ser o quê, gente? Vai ser 10 ao quadrado, que é 100, mais 40 ao quadrado, que é 1.600. Somando os dois, eu vou ter que A ao quadrado vai ser igual a 1.700. Já sei, já estou percebendo que 1.700 não vai ter raiz exata, tá certo? Eu fiz lá por fatoração. Aqui eu estou com vontade de fazer... Aliás, eu fiz por fatoração e fiz também por aproximação, ali quando eu coloco entre duas raízes, tá certo, gente? Aqui eu já sei que eu colocaria entre 1.600, seria a menor. E a próxima eu poderia pensar em 41 vezes 41, ver quanto é que dá isso. Eu vou fazer aqui a mágicazinha, já volto. Pessoal, adiantei aqui, então, raiz de 1.600 é menor que a raiz de 1.700, que é menor que a raiz de 1.764. O que eu fiz aqui? Eu localizei a raiz de 1.700 entre duas raízes, tá? A raiz de 1.600 é 40 e a raiz de 1.764 é 42. Eu tinha feito a raiz de 41 vezes 41, mas deu 1.681, ou seja, não daria certo, tá? Por isso que eu coloquei a raiz de 1.764, porque eu vi que 42 vezes 42 ultrapassava 1.700, que eu precisava justamente de um que fosse menor e um que fosse maior, ok? Maior que ele. E agora, eu tenho que essa raiz está entre 40 e 42, só que a gente observar que a diferença é 100 e aqui a diferença é 64. Então, ele tá no meio, então aqui é 40, aqui é 42, eu vou pensar em 41, só que ele tá um pouquinho mais próximo desse, né? Certo? Então, aí eu posso pensar em alguns valores. Vou pensar, se eu pensar, como eu acabei de falar, 41 vezes 41 deu 1.681, ainda tá um pouquinho longe, mas 1.681 já tá mais ou menos perto. Então, posso pensar aqui, por exemplo... Então, veja que a gente estava conversando, já adiantei aqui alguma coisa, então eu fiz 41 vezes 1 vezes 40,1, 40,1 vai dar 1.689,21, ainda é menor. Fiz 41,2 vezes 41,2 e deu 1.697,44. Aí eu fiz 41,3 vezes 41,3, 1.705,69. Então, gente, já passou. Nem pode ser tão abaixo, mas principalmente não pode passar. Então, o que eu vou colocar aqui, ó, esse vai ser o nosso resultado, tá certo? 41,2. Deixa eu chegar aqui, vou marcar em azul. Então, 41,2. Eita, foi em vermelho mesmo. Tudo bem. Então, aqui eu vou completar, certo? Vou colocar que A é igual a raiz quadrada de 1.700, já vou fazer o símbolozinho. E essa raiz, o valor aproximado que a gente acabou de calcular, 41,2. Então, esse é o resultado, certo? Só lembrando também uma coisa, agora tem um detalhezinho interessante. Como aqui é algo que tem que vir desse prédio para esse prédio, mesmo que aqui está faltando um pouquinho, não é interessante que falte, é melhor que sobre. Então, nessa situação em particular, certo? Que fique bem claro. Então, vamos pela situação, deixa eu tirar esse daqui. Pela situação, vamos considerar que A é igual a 41,3, tá? Para justamente passar, então, não ter perigo de cair além, beleza? Nesse tipo de situação.
vamos garantir que sobre do que falte. Não pode faltar em hipótese alguma, porque senão provocaria um acidente. Então, a reflexãozinha aí sobre isso aí. E pegando agora nosso último slide, tá? Que é esse aqui. Nós queremos achar a altura aqui em que essa escada está apoiada, tá? Essa medida aqui. Então, nessa situação, ela é um pouquinho diferente, porque a hipotenusa é a medida da escada, tá? Que a gente já tem, que é o 6. Um cateto é essa distância da escada até a base desse prédio. E aí a gente quer saber essa altura em que a escada está apoiada, que é o outro cateto. Vou organizar aqui e já volto. Então, ó, gente, muito importante aqui, tá? Lembra que aqui é a hipotenusa. A hipotenusa é 6. Então, aqui eu continuo, o 6 tem que ser aqui, tá? Eu nunca posso trocar o lugar da hipotenusa com outro valor. O B e C eu poderia, é soma, então tem aquela propriedade comutativa, que é a ordem das parcelas não altera a soma. Aqui eu coloquei o 2, que é esse cateto, e esse C eu coloquei referente à altura, tá? Que é ali aquele outro cateto que a gente quer encontrar. Continuando aqui, eu tenho 36, é justamente 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que é igual a 36, que é igual a 2 ao quadrado, que é 2 vezes ele mesmo, que é 4, mais o C ao quadrado. O que eu faço agora, gente? Eu quero o valor do C, então eu passo 4 para o primeiro membro. Então, 36 menos 4, porque ele está positivo, ele vem negativo, igual ao C ao quadrado. 36 menos 4 vai dar 32. Então, vejam só, de novo, é uma raiz não exata, tá? Se é uma raiz não exata, eu vou extrair a raiz quadrada aí, desse 32, para encontrar o valor desse C. Só que eu vou parar um pouquinho o vídeo para fazer esse cálculozinho, que eu estou usando esse macete para não ficar muito grande o vídeo, tá? Então, deixa eu só organizar aqui e eu vou parar para fazer isso. Então, ó, mágica. Vamos lá. Procurando raízes menores e maiores que 32, então eu percebi que a raiz de 32 está entre 25 e 36. A raiz de 25 é 5, pois 5 vezes 5 é 25. E a raiz de 36 é 6, pois 6 vezes 6 é 36. Portanto, o valor da raiz de 32 vai ser um número que está entre 5 e 6, ok? Dessa forma, agora a gente vai fazer umas tentativas de multiplicação. E aí, pessoal, vejam só, eu fiz aí alguns cálculos. Primeiro, eu observei o seguinte, ó. Quando eu tenho aqui 25 para 32, a diferença é 7. E 32 para 36, a diferença é 4. Portanto, eu vi que ele está mais próximo do 6 do que do 5. Por isso, eu passei da metade, ou seja, passei de 5,5. Comecei com 5,6, que vezes ele mesmo dá 31,36. Ainda estava meio longe de 32. Aí eu tentei com 5,7, mas passou um tantinho, né? Aí eu fui tentar duas casas decimais, então fiz essa multiplicação 5,67, 5,67, multipliquei, 32,14, passou só um pouquinho, e aí eu fiz, né, mais um cálculozinho, e aí encontrei 32,03. Então, o valor mais aproximado aqui do cálculo que eu fiz, que aí a gente está fazendo por tentativas, foi justamente C igual a 5,66, beleza? Metros. Lembrar que aqui tem a unidade de medida e como tem a unidade de medida, a gente vai estar indicando ela, certo? Vou só marcar aqui a resposta, que eu sempre gosto de demarcar a resposta. Então, essa é a resposta, C igual a 5,66 metros. Beleza? Acabamos aqui os paints e agora vamos concluir aqui. Vou abrir aqui a tela, tá? Que a gente já está finalizando a aula. E agora, deixa eu só verificar que eu estou realmente gravando, né? Que eu já falei muito, já perdi um vídeo. Isso aqui nós já discutimos, Teorema de Pitágoras. E isso aqui é uma atividade, tá certo? 2 slides para vocês responderem. Então, esse aqui, ele tem a ver com aquelas relações métricas no triângulo retângulo que a gente viu lá. Vou dar uma ajudazinha. Nesse aqui, vejam que a gente tem a medida da altura e de uma projeção.
e volto a achar a medida da outra projeção. Então, veja lá daquelas relações métricas, que está naquele slide antes do Teorema de Pitágoras, que tem a formulazinha que a gente trabalha isso e que a gente também resolveu uma questão sobre isso. Aqui, eu quero achar a medida desse cateto, tá? E aqui eu tenho 3 e tenho as 2 projeções, só que tem um detalhezinho aqui, tá, gente? Como aqui é a hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo reto, quando eu somo as 2 projeções, eu vou ter a medida da hipotenusa. Então, você vai poder aplicar aquela fórmula do cateto, que que relaciona a sua projeção com a hipotenusa, tá certo? E aqui, né, eu tenho 2 situações. Eu preciso achar o x, que é a hipotenusa, e eu preciso achar o y, que é a altura. Então, qual é que está mais fácil de achar primeiro? Como a gente tem aquela situação de o cateto relacionado à sua projeção e a hipotenusa, né? Eu tenho uma fórmula para isso, então eu usando essa fórmula do b ao quadrado ou do c ao quadrado, eu vou encontrar o valor do x. Achando o valor do x, então é só subtrair o 3 e você vai ter a outra projeção aqui. Aí você pode achar o y através daquela fórmula que relaciona a altura com as 2 projeções. E aqui, né, o A tá bem facinho, ó, que eu já tenho as 2 projeções aqui, tá? A soma das 2 projeções é a hipotenusa. O H dá para encontrar usando as 2 projeções. E o B e o C é só usar a projeção com a hipotenusa. Tranquilo, tá? Vai dar um pouquinho de trabalho, mas vocês têm 8 dias para fazer isso. Lembrem, qualquer dúvida, falem comigo, tá? Que eu vou tentar ajudar vocês também. Eu compreendo que esse assunto é chatinho, tá? Ele não é tão complexo, mas o que dificulta aí são as fórmulas que você tem que ver, qual que vai usar direitinho e tal. Mas eu ajudo vocês aí, não se preocupem. E essa aqui apesar de ser uma situação, um problema e tal, mas ela é mais simples, tá? E observem direitinho, né, que a altura do prédio, né, tá aqui, a medida é 15. Aqui eu tenho a distância dessa escada até a base do prédio e eu tenho essa escada aqui. Naquela situação a gente tinha a medida da escada e a gente queria a altura do prédio. Aqui eu quero a medida da escada, tá? Então, boa atividade para vocês aí. E terminando aqui com minha mensagem, que eu sempre gosto de escolher. E eu vi hoje essa imagem aí, eu adorei essa mensagem, achei ela lindinha, tá? A vida é uma prova difícil. E não adianta querer copiar as respostas da vida dos outros, porque as perguntas são diferentes. Gente, mesmo passando as mesmas situações, nós pensamos diferente e estamos num contexto de vida totalmente diferente. Então, assim, em muitas situações não dá para nós nos compararmos a outras pessoas. Então, cada um vive a sua realidade, né? Porque as perguntas não são as mesmas e lógico, as respostas também não serão. Mesmo todos nós passando por essa pandemia, todos nós passando por essa situação difícil de isolamento social, de crise financeira, de luto, de tanta coisa, que eu nunca vi uma coisa tão minúscula atingir todas as pessoas na face da Terra, em todo o mundo, e se não atingiu financeiramente, atingiu emocionalmente, atingiu na saúde, atingiu no luto, atingiu de muitas formas. Então, assim, vamos nos pegar cada vez mais com Deus e que Ele continue nos abençoando, nos protegendo sempre. Recadinho da professora Josinda Abreu, que está com muita saudade de vocês e que queria estar na escola, não queria estar nessa situação não. Prefiro dar aula lá com vocês, no contato, na interação e tudo mais. Mas a gente vai ter aula online de novo. Então, Deus abençoe e proteja todos vocês, ok?